Álvaro Covões nasceu a 4 de março de 1963 em Lisboa e cresceu rodeado de espetáculos. Desde o circo ao bailado, música clássica, teatro, cinema. Teve a sorte de acompanhar por dentro o que acontecia no Coliseu dos Recreios de Lisboa, pertença da família há mais de um século, e onde começou a trabalhar quando era ainda miúdo. Ainda pensou em fazer outras coisas na vida, mas há mais de 30 anos que tem como profissão organizar e criar espetáculos como o Nós Alive. Conseguiu que este festival entrasse no roteiro dos maiores festivais de música do mundo, mas isso não lhe chega. Nunca lhe chega. Gosta de olhar para a frente e ver o que ainda pode fazer. Crítico da falta de políticas que promovam a cultura em Portugal, diz que não tem medo de dizer o que pensa e que o medo é uma das razões para o atraso do país. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram na ditadura e cresceram na democracia, que lhes trouxe a possibilidade de poderem sonhar com muitas oportunidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam? Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama, Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal, já nas bancas, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar. Bem-vindo, Álvaro, à nossa conversa. Estamos neste podcast, aqui no meio do festival Nós Alive, o 18º no Passeio Marítimo de Algés. Se fosse um dos jovens que andam por aqui a circular, como é que viria vestido? Que tipo de jovem é que teríamos aqui? Um rebelde? Eu como ando normalmente. Meio betinho ou não? Não, calças de ganga, descontraído, camisa ou um polo. E trazia, claro, um casaquinho, porque às vezes as noites de Lisboa, ou daqui da região de Lisboa, são fresquinhas. Mas era assim quando era jovem? Pensava assim nesse tipo de coisas? Pensava. Ou não? Quem é que era esse rapaz? Eu lembro que passava Álvaro? férias na Costa da Caparica e à noite tínhamos sempre um casaco para vestir, porque estava sempre, tinha aquela umidade do Oceano Atlântico que fazia com que tivéssemos que vestir um casaco. Aliás, até a minha memória faz-me pensar que nós não tínhamos as noites de verão que temos agora. Eu acho que estas novas gerações, e nós continuamos a usufruir, temos umas noites tropicais que era muito raro antigamente aqui no distrito de Lisboa. Imaginava que seria possível, nessa altura, em Portugal, ter um festival com estas dimensões? Não sei se alguma vez pensei nisso nessa altura, quando era muito jovem. Mas sempre pensei que o mundo dos espetáculos era um mundo, e o mundo da cultura, um mundo fascinante. E, portanto, desde a organização de espetáculos, exposições, e até a edição de livros e de discos, sempre achei esta área uma área muito, muito interessante, porque é uma área muito particular que pode ajudar a modelar a liberdade individual de cada um e tornar as sociedades mais livres e mais justas. Mas, de qualquer modo, o seu percurso estava desenhado para não necessariamente continuar ou trabalhar no mundo do espetáculo. O que é que os seus pais esperavam de si? Inicialmente que eu fosse médico. E acabei por ir para a gestão, a economia, portanto. Que lhe deu um jeitão para aquilo que faz hoje, ou não? Sim, eu acho que sim. E também dá-me um jeitão porque eu tive o privilégio de trabalhar nos mercados financeiros durante 7 anos e foi das coisas mais fantásticas que eu fiz na vida, para além da organização ou de trabalhar na indústria da cultura. O que era esse fascínio? Mas voltando ao passado, o fascinava nessa área? Sim, mas voltando só um pouco, porque é que eles não queriam que... Porque na época a vida artística era uma vida muito mais... sem futuro, era uma vida muito mais difícil, ainda hoje mundo é das bastante artes incerto. Sim, mas já existe uma economia cultural que não existia no passado,
E, portanto, hoje já há muita gente que felizmente é profissional nesta área. Não tem que ser artista, nem tem que ser autor, nem compositor. Pode ser um simples, salvo seja, um técnico de som, um técnico de luz, um cenógrafo. Eles hoje muita gente vive em exclusividade, vive em exclusivo do fruto do seu trabalho na área da cultura. Isso eu acho que isto mudou muito. E quando eu decidi fazer disto um modo de vida, foi nesse sentido que eu pensei, temos que profissionalizar o setor cultural e temos que, cada vez mais, à semelhança que acontece nos outros países, transformar a cultura num ecossistema económico também vibrante e forte na nossa sociedade. Mas, de qualquer modo, eles não interferiram, os seus pais? Não, porque eu sempre fui rebelde. Eu sempre fui rebelde. Aliás, eu até há uma história muito... O que é isso, ser rebelde? Que disparates é que fazia? Sei lá, eu só disse ao meu pai que estava em gestão de empresas, que estava no segundo ano. Quando passei para o segundo ano. Mas porque tinha receio do que ele fosse dizer? Não, porque eu lembro que ele disse-me, gestão, ao menos economia. Hoje é engraçado que gestão é um discurso da moda. Mais ambicionados. É. E, sei lá, era um sonho, se calhar, provavelmente, se calhar, que a médico, os pais têm às vezes têm esse vício de tentar incutir nos filhos aquilo que eles gostariam de ser. Mas essa sua ideia de eu sempre fui rebelde, sentia que os seus pais controlavam demasiado a sua vida? Não eram muito contrário. austeros? Não. Aliás, uma família, por exemplo, no caso da família do meu pai, ligada a uma sala de espetáculos, não pode ser austero, tem que ser, para a época, era muito mais liberal com o resto da sociedade. O que é que admirava mais no seu pai? O meu pai foi da geração mais bom vivant, não fez parte de uma geração que manteve, mas não teve necessidade de construir. E, portanto, assim, era uma pessoa fantástica, gostava de trabalhar, mas era um excelente, e adorava ir à caça, ir à pesca. Portanto, era bom viver também. E o filho é parecido? Não, eu ganhei o contrário, o meu vício era trabalhar. E portanto, porque quando nós trabalhamos naquilo que gostamos, é como ir à caça ou ir à pesca, é a mesma coisa, não é? Quando nós trabalhamos nesta área, na área que de facto está dentro do nosso ADN, nós não estamos a trabalhar, estamos também a divertir-nos e usufruir da vida. E qual é a importância da parte financeira? A parte financeira é super relevante, porque nós, o homem, no seu todo, a sociedade humana, as famílias, as pessoas, é sempre a construir, é sempre tentar viver melhor do que os nossos antepassados. Portanto, a parte financeira... Está a dizer-me que o seu pai podia e era um bom vivan. Em que é que o Álvaro Covões torra dinheiro? Em que é que sim, tem luxos? Ele não torrava dinheiro. Quais são os seus maiores luxos? Os meus? As suas extravagâncias? Não tenho muito. Se calhar só viajar. Não, qual foi a última viagem que fez? A última viagem que fiz... fui a um congresso a Macau e depois aproveitei em dezembro para passar uns dias no Dubai. Portanto, ainda tive o privilégio de usufruir o Dubai quando ainda existia paz na região. Agora já está mais difícil. Eu vou sempre, já me esquecia, depois eu em janeiro, que é a época mais, digamos, com menos trabalho ou menos necessidade de presença física, passo sempre o mês de janeiro no Brasil e, portanto, estive no Brasil, que é um privilégio, e aí sou um privilegiado de poder viver um pouco 2 verões, não é? Toda a gente devia poder viver 2 verões, porque acho que os portugueses nasceram para viver no calor sempre, e não no frio. Tem 3 filhos. Estão todos aqui no Alive? Estão a trabalhar? Todos. Trabalham todos na empresa. O que é que lhes exige? Que trabalhem muito. Não, que sejam bons profissionais e, acima de tudo, que sigam o seu caminho, construam uma família, 2 já são casados e, portanto, que se mantenham unidos na família,
Mas que façam aquilo que gostam, que gostam. Não tenho intenção, nunca foi a intenção que trabalhassem de uma forma forçada, porque é uma empresa da família, mas acima de tudo que tenham prazer naquilo que fazem e que, se decidirem trabalhar noutras áreas, cá estarei para apoiá-los. Muitas vezes perguntam-lhe que histórias dos bastidores, dos espetáculos, dos festivais. Este ano já tem alguma história para contar que ainda não tenha falado nela? Não, assim Não, ontem por acaso os 21 Palace andaram a passear pelo recinto e ficaram fascinados com as pessoas, não é? Com o ambiente e com a própria infraestrutura do festival. E eles até foram uns artistas muito simpáticos para com o Nós Alive, que eles até tinham roupa a dizer Nós Alive, quer dizer, isto foi eles adoraram o festival e vinham preparados para isso, e portanto esta é muito... E não foram só eles, muitos dos artistas que atuaram aqui no primeiro dia do festival saíram daqui com um nível de satisfação que significa que fizemos o nosso trabalho e que o público também correspondeu à expectativa do próprio artista, não é? Porque o artista... Não perde uma oportunidade de estar com as estrelas, com os músicos. Raramente estou. Não? Não está? Que não estou. Eu ontem acho que não tive... Se estive com um artista foi muito. Acho que nem tive com nenhum. O trabalho de um artista é uma vida... Os que estiveram aqui ontem, a maior parte viajou para a Espanha. Para outros festivais em Espanha, uns para Madrid, outros para Bilbao, outros para Barcelona. E portanto tem uma vida dura. Se eles tiverem que levar cada sítio que vão, com o promotor, com o assessor da imprensa, com o presidente da Câmara, a fazer as mesmas perguntas, coitados, a vida passa a ser... Portanto, compreende isso, mas podia ter a tentação de gostava mesmo de cumprimentar fulano de tal ou fulana de tal. Não faço grande questão, só faço questão com o Chico Buarque, que é uma pessoa muito interessante de se estar a conversar e é uma pessoa muito simples no trato. Um admirador do Chico Buarque? Sou. Politicamente não somos. Eu lembro que uma vez tínhamos das poucas... O Chico não faz muitas tours nem no Brasil nem no mundo. E nós somos uns privilegiados porque sempre que ele saiu só veio a Portugal nas últimas 2 tours. Eu lembro que uma vez assim, eles tinham o segundo turno e como eles iam votar num partido que eu não votaria, disse-lhes ganhei 13 votos a brincar. Mas depois fiquei incumbido de... Ele foi jantar com uma filha, a filha dele, e ele pediu-me, olha, está aqui o celular da minha filha, você pode se descobrir o resultado das eleições, e eu tive que lhe telefonar a dizer o teu candidato ganhou. Mas isto é a democracia e a liberdade, é exatamente isto. Num festival como este, consegue desfrutar de alguma atuação ou não? Não. Nunca está como espectador puro e duro? Eu tento estar, mas isto não é fácil. O telefone está sempre a tocar? Não. Também se tocar, muito dificilmente posso atender. Mas isto é uma cidade, com as vicissitudes de uma cidade, e portanto temos que estar sempre ali. É um bocadinho como tipo um presidente da Câmara, tem que receber algumas pessoas, tem que gerir a cidade, e portanto infelizmente vi muito pouco. Consegui ver um bocadinho de Nick Cave, vi Alabama Shakes, brutal, o Matt Berrigan também vi, brutal, vi 2 minutos de Paul One Pan também muito engraçado, e Tomora. Ainda consegui sentir e ouvir os 21 Pilots, que eu sei que estavam a dar um concerto absolutamente extraordinário. Aliás, é o que o Nós Alive tem, é isso, é que todos os palcos são palcos principais e todos os artistas são artistas principais. E ontem tivemos a prova disto, só que neste palco, no palco maior, no palco que nós tivemos concertos extraordinários como os A Perfect Circle, o Nick Cave, e depois os 21 Palace a surpreender-nos também que afinal não há só Nick Cave, também há outros projetos e também tem outras querido bandas. Diversificar a oferta deste festival do Nós Alive. Este ano tem um olhar e momentos para a literatura, com autores, claro, com conversas. Quer continuar a introduzir novas áreas? E num dia vamos ter ópera aqui no Nós Alive? Não, ópera
já me parece mais difícil. Uma vez num festival pus dança contemporânea, já há uns anos. Porquê que diz que a ópera é mais difícil? É que há tempos houve o Timothée Chalamet disse que isso já ninguém quer saber da ópera e foi super criticado numa mas entrevista. eu sou... Acha o mesmo ou acha que não tem nada a ver e que ninguém iria? Eu, dos poucos festivais no mundo onde vou, é o Festival de Salzburgo e vou assistir à ópera, portanto, para mim a ópera... Mas este não é o ambiente. Acho que não será o público que aqui vem, até algum pode gostar da ópera, mas não creio que seja esse o caminho. Agora, o palco literário... sim, acho que sim. A literatura está muito ligada à música, não é? Porque a maior parte, principalmente a tipologia de artistas que vêm a um festival como Nós Alive, não tem só música, mas também tem letras, também tem textos. E, portanto, o texto faz parte, ao contrário da música clássica, sem ser ópera, a música clássica só tem música, não é? E dá-nos aquela... que também é uma vantagem, dá-nos a liberdade de interpretar a música da outra maneira. Mas eu estava com alguma provocação para tentar perceber, há sempre uma vontade de introduzir coisas novas. Acha que este tipo de festivais vai ter uma vida longa ainda? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos aqui mais de 40 apresentações por dia. De facto, isto é um festival, só um dia é um festival. O privilégio é poder assistir a comédia, a fado. Eu ontem tive o privilégio de ter a visita, não por muito tempo, mas ainda teve aqui mais de uma hora, do Primeiro-Ministro. Ele veio a essas várias vivências, ao palco comédia, ao palco fado. À hora que chegou já não pôde ver o palco literário. Imagino. Sim, porque não basta só, eu tenho, quando me dão antena, tenho uma opinião pública sobre a situação atual da cultura em Portugal e, portanto, é sempre uma oportunidade de mostrar que não falo, também faço, não? Porque há muita gente que fala e não faz. Eu acho que eu, com a minha equipa, que eu não faço nada sozinho, como é óbvio, nós conseguimos construir muito. E é muito importante este contributo que damos para incentivar o consumo cultural em Portugal, que está a bater no fundo, não é? Estamos na cauda da Europa. E nós temos que aumentar os hábitos culturais, temos que aumentar o consumo cultural em Portugal para que as pessoas possam um dia viver numa sociedade melhor e eventualmente numa sociedade sem pobreza, não é? Quais sem são as pobres. principais barreiras? Quando faz esse discurso, o que é que sente por parte de quem o ouve? É a resistência à mudança. Mas a resistência à mudança ou a falta de noção da importância que a cultura tem no desenvolvimento de uma sociedade? Acha que há mesmo essa consciência por parte da classe que nos dirige, do sistema político. De cor política, não é? Não é um partido em si mesmo, é todo o sistema. Eu também acredito na bondade dos políticos de quererem fazer bem. Só que, de facto, a política cultural em Portugal, que não tem mudado muito ao longo das décadas, não conduziu resultados, não teve resultados positivos. Se temos dos mais baixos hábitos culturais, as políticas, não vou discutir se estavam certas ou erradas, não tiveram resultados. E quando não há resultados, há que ter coragem para mudar. Não destruir, não é deitar tudo abaixo e começar de novo, mas há que ter coragem para seguir outros caminhos. Mas depois o mesmo acontece na economia. Eu acho que em Portugal, nós também, mais uma vez, somos um país pobre, somos dos mais pobres da Europa, porque temos uma resistência muito grande à mudança. Eu não vou discutir se as políticas sociais-democratas ou socialistas são as melhores ou não vou discutir isso. O que é certo é que não chegamos ao que chegamos. Os pobres continuam a ser pobres, a classe média cada vez é menor e o país está cada vez mais longe da convergência europeia. Portanto, se falhamos, há que ter coragem de mudar. Eu penso assim, nós não temos coragem, não temos coragem de mudar, não sei porquê, acho que há algum receio. Os políticos são muito descortinados e têm medo de falhar. Se mantiverem, continua tudo bem. Não lhe parece também por parte dos cidadãos também não há se calhar essa noção de que podiam ter uma vida diferente se tivessem mais hábitos culturais, mais curiosidade? Não acha que é uma coisa que leva à outra? Até por uma razão muito, muito simples. Com baixos hábitos culturais não se desenvolve um sentido crítico.
não tendo um sentido crítico, se calhar não E aí olhamos vamos para... ao que a educação faz pelo país, que também Também podia é ser importante. diferente. Também é importante, mas nós não mudamos uma sociedade só pela educação, porque a educação funciona até à universidade. A partir daí existe toda a maior fatia da sociedade que, para melhorar o seu nível de vida, para melhorar os seus hábitos culturais, tem que ser outras políticas, não é? Quando diz que os pobres continuam a ser pobres, e quando olhamos para o investimento que uma pessoa que vem a este festival, seja um dia, seja os 3, sejam 2, é bastante, considerando o nível de vida das pessoas, questiona-se muitas vezes se muitos casos de quem está aqui foi aquele dinheiro que podia ter ido para outras coisas, mas eu quero muito ir ao festival. Questiona-se sobre isso ou acha que só quem tem é que vem? Só quem tem dinheiro? A vida, nós vivemos no setor cultural, vivemos do dinheiro disponível das famílias ou das pessoas, não é? Em primeiro lugar, todos temos que cumprir as necessidades básicas, não é? A habitação, a alimentação, a educação, saúde, e depois sobra ou não sobra. E portanto nós vivemos do que sobra. E por isso é que há muitos anos que alguns jornalistas às vezes perguntavam-me, quando chegava à época dos festivais, assim: estás sempre a falar de economia, porquê? Porque eu preciso de uma sociedade em que, de facto, o poder de compra seja superior para que o dinheiro disponível seja maior e que possamos ter uma oferta cultural e um consumo cultural muito maior do que é hoje. Portanto, é muito eu difícil, tenho noção que muito difícil muita quando gente tem não a pode. oportunidade de falar publicamente que não ponha a tónica na economia, que não ponha a tónica nas políticas culturais e quando fala de mudança também é crítico muitas vezes de todos os formalismos e da falta de abertura e de sentido de risco que os empresários e o mundo económico pode ter. É mais fácil lidar com tantas bandas que vêm de fora? É mais fácil lidar com responsáveis fora de Portugal do que cá dentro? Não. Não? Não. Eu até acho... É um ponto... Há uma contradição na sociedade portuguesa, que nós temos profissionais com muito mais valor que noutros países. Em várias áreas, não é só na área cultural. Eu às vezes até me interrogo como é que em determinados países, como é que eles são ricos, porque nós quando lidamos profissionalmente com eles dizemos assim: mas estes tipos têm muito menos competência que um trabalhador português ou com um dirigente português. Problema? Não sei, não, acho que são as políticas. Acho que são as políticas e as regras. Acho que temos umas regras que não conduziram aos resultados esperados. Aliás, ainda há pouco tempo estava-se a discutir, por exemplo, a legislação laboral. E lá está, não podemos mudar nada. Mas o que é certo é que não chegamos a lado nenhum. Então, se calhar, temos que arriscar e fazer mudanças. Nunca esquecendo que não podemos, obviamente, pôr em risco a subsistência de todos os portugueses, como é óbvio. Qual foi o seu maior risco enquanto promotor, enquanto gestor? Isso é todos os dias. É mesmo? Então, todos os dias que temos espetáculos. Então, um espetáculo é como uma empresa, ou um festival, é como uma empresa. Aquilo tem um tempo de vida muito curto. Quando ele termina, fechou. Portanto, já não há hipótese nenhuma de poder recuperar financeiramente o investimento. Portanto, terminou. Quando alguém faz um investimento, normalmente tem muito tempo para, por exemplo, se investirmos, por exemplo, num jornal. Hoje já ninguém quer investir porque não é negócio. Mas já foi um grande negócio. Havia tempo, podia não começar a vender, mas havia possibilidade de melhorar o jornal, de captar leitores ou assinaturas e vender. Aqui não, que o espetáculo é no dia 4 às 10 da noite, às 10h30 acabou, morreu essa. E portanto o risco financeiro é gigante. E isso é porventura a explicação, porque nenhum grupo económico em Portugal, não há um grupo económico em Portugal que tenha uma empresa de espetáculos ou de festivais.
Mas tem, por exemplo, de hotéis, tem de restaurantes. Ainda me lembro nos anos 80, há quem tinha discotecas. Mas se olharem para o seu exemplo, não é masoquista. Portanto, se é essa a sua vida, é porque é possível. Prova que é possível. Qual foi o maior erro que o ajudou a decidir melhor? É que a maioria perde. É um ramo de negócio em que o rácio de quem perde é muito grande. Mas o rácio de risco é muito grande. Quais são os erros que o ajudaram, ou o maior erro que teve, que o ajudou a ir mais longe? Ou isso não é colocado dessa maneira? Isso não é colocado dessa maneira. Nós, por exemplo, em Portugal há empresas que têm prejuízos acumulados. Se me perguntarem assim, é por má gestão? Não creio que seja por má gestão. É porque trabalham num país ou no mercado é pequeno. As pessoas têm o poder de compra que têm e, portanto, isto é um tipo de atividade que é preciso vender muito. E quando não se vende muito, perde-se. E eu já vi eventos absolutamente extraordinários com, sei lá, festivais com bons cartazes que não venderam. E, portanto, obviamente que o risco é elevadíssimo, não é? E, portanto, ninguém quer ter esta vida. Só os malucos. Como é que se organiza uma coisa destas? Como é que se começa? Agora acaba ainda não acaba, ainda estamos em pleno, mas depois acaba tudo e tem que começar o outro. Qual é a parte mais difícil? A parte mais difícil, não sei, a parte mais difícil de todos os eventos é conseguir manter o patamar dos artistas que vão se apresentar na edição seguinte. Isso coloca pressão? Não, coloca. Quer dizer, não, sim e não, mas temos que estar. Nós já estamos a trabalhar 2027. Aliás, já temos algumas conversas para 2028. Sim, podemos saber com quem? Não. Isso é que era bom. Ficava já, olha, quem está aqui já podia marcar na agenda. Para já quem é que ainda não conseguiu trazer cá? Para já os festivais, eu tenho dito isto, os festivais passam por 3 fases. Há o programa que gostaríamos, o programa que de facto é possível, porque os artistas eventualmente estão disponíveis, e o programa que vai acontecer mesmo, que é aquele que foi mesmo possível. Portanto, são 3 cartazes, nós, espectadores, só conhecemos o último. Só conhecem o último. Não é um cartaz completo, porque obviamente nós começamos em primeira instância a trabalhar nos maiores nomes, não é aqueles que chamam mais gente. Quem é que ainda não conseguiu trazer cá? O Nós Alive? Sim. Eu acho que já toda a gente. Ou Nós Alive ou a outra iniciativa. Eu acho que toda a gente já veio a Portugal, talvez. O único que não veio e que foi quase possível era o Tom Waits, que estava a fazer uma tour por teatros de ópera, e para variar o Teatro São Carlos, que nunca está disponível para os privados, estava em obras. É sempre. Agora está outra vez. Sim. O que é que tem que ter, que características é que têm que ter as pessoas que trabalham consigo? Já tenho gostado. Gosta de pessoas que lhe façam frente e que discordem de si? Ou nem por isso? Gosto. Mas luto pelas minhas ideias. Mas gosto, não gosto de yes men, não gosto de pessoas que digam que sim a tudo. Isso significa que não estão. Mas se tivesse que dizer. Aliás, há sempre uma questão. Com toda a gente, isto é a mesma coisa quando. Por exemplo, um artista tem uma lista de necessidades técnicas e a comida que gostaria de ter no camarim, uma série de coisas. Há uma técnica muito interessante na elaboração desta lista de necessidades, que é colocar algo que não existe. Porque se alguém contactar a dizer assim, olha, eu não sei o que isto é, ou não encontro isto, é sinal que leu tudo. Se não perguntar nada, é sinal que não leu. E, portanto, pessoas que está sempre tudo bem... Começa logo a desconfiar. Não, mas não desconfio, mas não pode estar sempre tudo bem, não podem concordar sempre com tudo. E conseguem sempre satisfazer as vontades dos artistas todos? Não, mas isso às vezes é um sofisma de marketing, é uma estratégia de marketing
que nós não utilizamos, mas não há nada de extraordinário. Sei lá, por exemplo, ontem tivemos aqui os 21 Pilots, que uma das necessidades é ter uma torre para o baterista tocar lá em cima, no topo da torre, durante. Isso faz parte do espetáculo, quer dizer, portanto, nós estamos habituados a esse tipo de necessidades. Ou por exemplo, acho que era o Nick Cave, traz um chefe. Porquê? Portanto, temos que preparar uma cozinha para ele poder trabalhar, precisamente porque ele tem necessidade de ter Não foi o caso de Portugal, que andou a passear pelos restaurantes de Lisboa, mas porque na realidade toda a equipa deve ter a alimentação que está habituada a ter, como a nossa seleção de futebol, por isso é que também levam um cozinheiro. Porque as pessoas, para estarem a 100% das suas capacidades físicas, não podem variar na alimentação, tem que ter Porque tem falado também do aspecto menos glamouroso dos artistas e da vida de artista. É muito difícil. Que não é como nós muitas vezes podemos pensar, não é? Porque acabam aqui, já têm que estar noutro sítio, muitas vezes nem sabem em que cidade é que estão, basicamente, quer dizer, sabem, mas não desfrutam. Mas também há casos em que pedem conselhos: onde é que eu vou hoje, onde é que podemos, como é que podemos passar, temos mais um dia, quem é que trata depois de fazer as honras da casa? Conversamos entre nós. Mas o Álvaro faz isso também, acompanha? Sim, claro, então. Aliás, que é uma grande responsabilidade dar conselhos, porque a coisa tem que correr mesmo bem. Mas, infelizmente, eles têm pouco tempo para fazer isso. Mas alguns vão tendo. Não foi o caso de Nick Cave. Mas o Nick Cave é normal, porque o tour manager é casado com uma portuguesa e vive em Portugal, e os filhos vivem cá, a família vive cá. Já portanto, está mais seguramente, ou menos em casa. Os restaurantes onde ele andou a circular nestes 2-3 dias que esteve por cá foi o tour manager, que é um belga, o Tom, que é uma figura, e ele até já fala português, e que lhe deu as indicações, mas obviamente que é sempre temos sempre uma grande responsabilidade. Sei lá, mandar alguém a um restaurante também é preciso garantir que o artesão vai ser incomodado, vai poder desfrutar de tranquilidade. Isso é muito importante, porque eles querem passar despercebidos, não querem. E quais são os seus piores momentos como chefe? É quando uma coisa corre muito bem. E como é que reage quando isso acontece? Não, tento. Depende do que for, não é? Há coisas que me irritam. Tipo? Por exemplo, o que aconteceu ontem. Ontem o Primeiro-Ministro veio visitar o festival. E para não falar em nomes, foi entrevistado e fizeram-lhe perguntas sobre os exames. Eu acho que não foi bonito. Eu acho que a cultura é um setor económico tão importante. É um setor que ainda também tem problemas. Também tem... Podiam ter aproveitado a oportunidade para falar de outras coisas. Estamos num coisa cultural, perguntar isso e não misturar assuntos, mas isso é uma prática. Isso aconteceu-me também, fico tão triste com isso e zangado. Aconteceu-me quando, no dia 1 de junho de 2020, quando os teatros, as salas de espetáculos reabriram em Covid. Fizemos um espetáculo com o Bruno Nogueira e já não lembro o projeto, é um projeto conhecido que ele tem com os... Deixem o Pimba. Deixem o Pimba em paz. Foram 2 dias no Sagres Campo Pequeno. Num dia foi o Primeiro-Ministro, outro dia foi o Presidente da República. E os jornalistas estavam à espera deles para falarem sobre outros temas. Eu fiquei triste, porque um setor que estava a passar as dificuldades que estava a passar, fomos os primeiros a fechar e os últimos a abrir. É um setor em que a maioria das pessoas não são trabalhadores por conta de outrem. Desde os atores, os técnicos, toda a gente é empresário em nome individual. Foi um dos piores períodos da sua vida profissional. Foi por aliás, eu como sou presidente da Associação de Promotores, tive muito palco na televisão na época e as pessoas perguntavam: estás sempre a falar nos outros? Porque os promotores é uma associação empresarial, não é? Porque raio é que eu estou a falar nos técnicos, nos artistas, nas salas de espetáculos, nas empresas de audiovisuais, nas empresas de palcos. Porque são muitos dos invisíveis para montar... Não, fazem parte do ecossistema. Para concretizar a cultura, não é? Fazem parte de um ecossistema. E a coisa mais extraordinária, e sempre disse isso, o que é de facto relevante é no dia que pudermos voltar a trabalhar, estejam todos cá. E curiosamente,
ao contrário de muitos setores, por exemplo, como a hotelaria e outros setores, em que as pessoas mudaram de área profissional e depois não regressaram. Na cultura, felizmente, ficaram muitos e fomos dos países que mais rapidamente teve capacidade de começar a trabalhar. Isso deu... E lá está, porque quem trabalha neste setor é um pouco também, acredito que um jornalista sinta o mesmo. Um jornalista faz aquilo que gosta e, portanto, a resiliência de continuar a trabalhar é muito forte. E na cultura é isso, tem que se gostar mesmo do que se faz. Na cultura não há um emprego para subsistir, é fazer aquilo que se gosta e já agora também para ganhar, para ter a dignidade de viver do fruto do seu trabalho e não de uma esmola. O seu bisavô, Sim, Ricardo Covões, tinha uma vertente muito solidária. Também procura seguir o exemplo dele? Ou... Eram outros tempos. Eram outros tempos. Eram outros tempos, mas sim, por exemplo, aqui nós temos um projeto de responsabilidade social desde o início do Nós Alive, financiamos 2 bolsas de investigação científica. Era o Instituto Lubecca de Ciência, hoje é o GIM. E hoje temos cientistas espalhados pelo mundo que são bolseiros Nós Alive. Portanto, nós conseguimos realizar o sonho de vários estudantes universitários que tiveram a possibilidade de trabalhar, desenvolver, serem cientistas durante um ano, desenvolver, no fundo, formarem-se profissionalmente depois da universidade e hoje serem cientistas e estão espalhados pelo mundo. Isto eu lembro-me no início de dizer à fundraiser do Instituto Lubecca de Ciência, depois de nós virão muitos, porque nós na música temos visibilidade e para tristeza minha vieram muito poucos. Nós somos muito... Nós não investimos muito no futuro, é uma coisa muito estranha. Não investimos na ciência, na cultura, infelizmente, não temos leis de incentivo ao nível dos países como Espanha ou Brasil e, portanto... Portanto, desperdiçamos essas riquezas. E a criação de riqueza e a criação de valor. Não é só desperdiçar a riqueza, é desperdiçar o talento e o valor que nós temos. Qual é a pior coisa que está a acontecer-nos enquanto sociedade? Está a falar do futuro, já teve o seu passado, tem o seu presente, imaginava que... O pior é no século XXI... estivéssemos a viver como estamos, o que é que o preocupa mais? É inenarrável com o acesso à informação que todos nós temos, com o acesso graças à internet, ao mundo digital, haver guerras. Eu acho isto uma... Como é que é possível haver guerra? Acho isto... E a banalização. É esquizofrénico. Neste momento estamos a assistir a uma banalização e a uma espécie de conformismo, como se, quer dizer, enquanto cidadãos, como se não houvesse nada a fazer. Um palco a que nós assistimos. Estamos a transformar a guerra como um jogo de PlayStation. É joystick. A guerra faz por joystick hoje. Isto é verdadeiramente assustador. Hoje temos pilotos que não são pilotos, que comandam um joystick, que estão a 2.000 km de distância e mandam um drone, uma bomba, ou um avião não pilotado. Isto é verdadeiramente assustador, ao ver robôs que substituem soldados. Estamos a viver tempos muito estranhos. E depois, às vezes, estas contradições. E os líderes dos países? É um homem atento ao que se passa, não só em Portugal, mas também no mundo. O que é que podemos esperar? Eu tenho uma visão da sociedade que eu acho que um dia os governos vão ter que ser conselhos de administração. Nós vamos ter que contratar profissionais. Vamos ter que manter parlamentos. É como as empresas, têm a Assembleia Geral, que toma as grandes decisões, aprova o orçamento, traça as linhas gerais e depois contrata, dá a posse a um conselho de administração e fiscaliza a gestão dessas. Eu acho que esse vai ser o futuro. O primeiro país que apostar nisso vai ser um país a desenvolver-se, porque a política, infelizmente, nem sempre nos põe as melhores pessoas nos melhores lugares. Não é que eles sejam más pessoas, mas se calhar não têm o conhecimento técnico e profissional adequado. Não é que sejam função. más pessoas, acha que são todos boas pessoas? Não vejo que... Quer dizer, o mundo é muito grande, podemos estar a falar de muitos líderes. Sim. Não, eu estou a falar de realidade. Portugal. Estava a referir-se a Portugal. Estou-me a referir a Portugal, sim. Estou-me a referir a Portugal, que é o meu país, portanto
Eu com o mal dos outros passo bem. Aliás, eu digo sempre, quando nós temos um ditado que é porque os outros também fazem. Não, não me interessa o que os outros fazem. Nós só devemos aproveitar aquilo de bom que os outros fazem. Lá porque os outros estão a fazer e é errado, nós não temos que fazer. Portanto, nós temos, acho que podíamos ter essa vantagem de poder aproveitar só o que é bom. Isto faz-me lembrar, por exemplo, uma cidade como Lisboa, quando dizia assim, vamos fechar as ruas, vai andar todo de bicicleta. Claro que isto não é uma cidade plana, é uma cidade das 7 colinas, como é que podemos andar todos de bicicleta? Às vezes já ouvi alguns disparates destes. Não, temos é que tirar os carros e anda tudo de bicicleta. Então, mas é impossível. É como em São Francisco, quer dizer, nós temos que nos adequar à realidade. Mas eu acho que vamos ter que mudar, porque as pessoas acho que merecem... Há um tema muito relevante. Já temos mais anos de Terceira República, portanto, de sociedade pós 25 de Abril, do que de Estado Novo. Portanto, já não há desculpas. E, na realidade, acho que o país está mais pobre e os pobres continuam pobres. Ainda assim, nos últimos anos tem manifestado a vontade de ter um novo teatro. Uma nova sala. Para que quer? Não, então, vamos ver, eu estudei marketing também e, portanto, um bom gestor, quando desenvolve produto ou quando decide desenvolver uma área de negócio... Suficientes? Não temos. Por exemplo, aqui na Grande Lisboa, que é a área mais populosa do país, portanto, onde há mais salas, onde há mais gente, porque é uma questão de mercado, não é? Hoje temos menos teatros que tínhamos há 50 anos. Temos salas maiores, temos outras salas, temos o CCB, o Teatro Camões, o Mel Arena, mas temos muito menos teatros. Aliás, eu até fiquei triste e decepcionado quando a Câmara de Lisboa fez o projeto para os terrenos da Feira Popular. Foi um projeto engraçado, esqueceram-se do Teatro Vasco Santana, porque esquecem-se sempre dos teatros. O Parque Meia tinha 5 teatros, agora tem um barracão que se chama Capitólio, porque aquilo é mais parece mais um pavilhão do que um teatro. E o que é preciso fazer numa nova sala de espetáculos? Nós precisamos de várias salas. Porquê é que precisamos de salas? Precisamos de salas, em primeiro lugar, porque o palco é o local de trabalho dos profissionais das artes cênicas. E sem palcos não há trabalho. E em segundo lugar, porque é preciso aumentar a oferta para estimular o consumo. E nós temos muitas companhias de teatro que não têm possibilidade, muitas vezes até têm apoio da DG Artes e depois conseguem 2 dias no São Luís para apresentar uma peça não se apresenta. Ninguém está a trabalhar 6 meses para estar 2 dias num teatro. Tem que estar uma temporada. E nós tínhamos que evoluir nesse sentido. Eu tenho uma tristeza muito grande quando nós vamos a cidades como Madrid, como Londres, como Paris, e vemos cinemas, teatros. Aqui não, aqui vimos, ali foi um teatro, o Odeon já foi um cineteatro, o Éden já foi um cineteatro, o Conde já foi um cinema, é tudo assim, o Olímpia já foi um cinema, o Teatro Ginásio já foi um cinema, o Edifício Monumental já foi uma grande sala de teatro e uma grande sala de cinema. Com muita história agora. Vê-se outra coisa. O Cine Paris já foi um cineteatro. O Cine Roma, que é um teatro, por incrível que pareça, neste país, é a sede da Assembleia Municipal de Lisboa. Nós parecemos um país terceiro. Não está preocupado com a falta de espectadores, é com a falta de espaço. Não é preocupado. Eu acho que se nós temos os hábitos culturais mais baixos e o consumo cultural mais baixo da Europa, isto não vai ser sempre assim. Isto vai ter que mudar. Então, se vai ter que mudar, está aqui uma grande oportunidade profissional. E, portanto, quem estiver à frente, mais facilmente terá um projeto vencedor. E, portanto, eu acredito, e aliás até acho, que muitos jovens às vezes estão à procura de um futuro profissional. Eu acho que a cultura vai ter muitas oportunidades. Vai demorar, mas eu acredito que sim, porque senão não dizia o que estou a dizer. E fazia outra coisa na vida, não é? Então tem que acreditar bom o seu nível de otimismo? Não está. Eu acredito sempre que o amanhã... Não, eu acredito que isto um dia muda. Eu tive uma professora portuguesa. Diga-me uma ou duas razões para podermos ser otimistas. Já agora vamos lá. Não, mas eu aprendi uma coisa com uma professora portuguesa, salvo erro, no 8º ano. Nunca mais me esqueci. Em que ela nos disse a nós, alunos, que éramos miúdos, que o homem
quando deixa de sonhar, envelheceu. E portanto nós temos que acreditar. E é verdade, as pessoas jovens são aquelas que ainda têm sonhos. São aquelas que ainda acreditam. Então não tem medo da velhice? Não, eu tenho projetos para 30 anos. Não sei se chego lá. Mas não gosto, às vezes. Está tudo esquematizado? O seu futuro próximo? Não está, mas não. Eu, quando vejo tanta gente a falar em reforma, eu fico assim: como é que é possível? Não consegue lidar com essa ideia? Eu não me imagino a viver sem trabalhar. Porque eu faço o que gosto. Quer dizer, como é que é possível deixar de fazer o que se gosta? Não é? Isso é como um jornalista. Qual é o jornalista que deixa de escrever? Ou o autor que deixa de escrever? Não é? Ninguém. Quer dizer, no dia que fizerem isso, envelheceram, desistiram da vida. Então vou pedir-lhe uma razão ou 2 razões para podermos ser otimistas, porque há falta de otimismo por aí, ou não? Eu não sei se há falta de otimismo. Eu acho que há indiferença. É tal história, como os portugueses não têm os hábitos culturais que deveriam ter, nem têm o consumo cultural, se calhar perderam um pouco o sentido crítico. E perdendo o sentido crítico, perde-se o otimismo ou o pessimismo. Eu acho que os portugueses já se habituaram, é sempre assim. É estranho. Era como no Estado Novo, pronto, as pessoas viviam, é assim a nossa vida. Mas ainda sofremos disso por herança, ou os tempos não estão fáceis para aqueles que são mais novos e também têm esse discurso e essa percepção? Eu acho que pronto, como eu gostei da apresentação, a geração que vive antes de 25 de Abril, eu ainda tenho memória do que era Portugal antes de 25 de Abril. E portanto, eu ouvia conversas em casa e diziam: tu não podes falar nisto na rua. E depois vi o pós-25 de Abril. E digo assim: caralho, quer dizer, mas continuo a aprender pessoas. Aquilo na altura para mim foi muito confuso, quer dizer. A uma escala diferente, mas isso também muito aconteceu. Maior. Eu por acaso fiquei muito surpreendido num debate que houve com o Pacheco Pereira, com o André Ventura. Eu não sabia que, entre aspas, não é só, como é óbvio, que no dia 25 de Abril, aqui em Portugal continental, havia 147 presos políticos. Fiquei muito surpreendido, porque o storytelling é que as prisões estavam cheias de presos políticos. Claro que haver já é uma injustiça e é um atentado à liberdade e à democracia, ou um atentado a uma sociedade. Mas depois também houve mais. Eu lembro de pessoas como o Artur Agostinho, tiveram presos 8 meses sem culpa formada. Portanto, aquilo para mim, enquanto jovem, fez-me... Então, era mau e continua mau. Não, são os equívocos da Revolução, mas não é comparável, enfim, o que se viveu antes e o que se viveu depois, não é? Não é comparável em relação às circunstâncias, à vida das pessoas e àquilo que elas passaram, não é? Embora na cultura acabámos com o lápis azul e criámos o sentido estético, mas isso é outra conversa. O sentido estético. Não sei, mas são razões históricas. Se ouviu o Pacheco Pereira, ouviu também os fundamentos históricos daquilo que ele estava a expor. Sim. Portanto, não é comparável. Não, eu não estou a dizer que é comparável. Eu digo é que nós ainda não evoluímos para aquilo para o qual se fez o 25 de Abril. Porque, por exemplo, encarar e enfrentar as coisas porque, por exemplo, como elas na cultura, são, é isso que está a não, porque dizer. Na cultura chamam-lhe sentido estético, porque há pessoas que, em nome de todos nós, acham que é aquela cultura que temos que usufruir. E isso também não é liberdade total. Portanto, somos muito mais livres, senão não podia estar aqui a dizer isto, mas ainda vivemos, ainda há uma sociedade em que o Estado determina muita coisa. Não se pode conduzir sem cinto de segurança, não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo. Se estacionar vai ter que pagar, se não entregar a declaração no dia tal vai pagar uma multa, se não pagar... E a pessoa até fica com falta de ar, é sempre, não pode fazer 500 mil coisas. E depois as contrapartidas são muito poucas. Preferia andar sem cinto de segurança. Bem, agora esta conversa levava-nos por aí fora. Eu não preferia, claro que tem que haver regras na sociedade,
Mas nós vivemos numa sociedade que cada vez que muda o poder político cria que mais regras. O Estado exige demasiado para aquilo que dá, é isso? E não, e há uma fobia de criar regras. É uma fobia de criar regras e cobrar mais uma taxa, um imposto, uma coisa. O problema depois maior é o que é que se faz com isso. Álvaro, razões para sermos otimistas para fecharmos? É acreditar no futuro e lutar e não ter medo. Eu há pouco ouvia que e é verdade, eu senti isso. E sinto, não. Nós falamos, todos nós temos amigos e as pessoas dizem-nos que não têm a vontade. Paralisa, não é? Não têm a vontade para dizer tudo o que pensam. Têm receio. E é evidente que vivemos em sociedade, isto também não pode ser tudo maluco, também tudo a tirar ideias malucas para o ar, mas eu acho que nós temos que perder um bocadinho o medo e temos que ter a consciência que se todos falarmos, eu por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo, eu às vezes vejo manifestações em que o objetivo até parece que é prejudicar a vida dos outros que não estão nessa manifestação, porque têm trabalham noutro setor, ou porque, enfim, não interessa. Eu acho isto uma coisa muito já do século XIX. Se calhar era muito mais eficaz se as pessoas se querem manifestar, todos fazerem um e-mail para quem de direito. E se alguém receber 50 mil e-mails... Bombardear com e-mails. Não é bombardear. Não, se calhar aquilo vai ter um resultado muito mais eficaz do que propriamente chatear a vida dos outros que tiveram o azar de ir de carro para uma consulta médica e de repente não conseguem chegar lá porque o trânsito está todo parado. Quer dizer... Obrigada, Álvaro. Chegámos ao fim deste Geração 60. Pode acompanhar-nos na sua plataforma preferida ou no site da SIC e da SIC Notícias. Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama, Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com um jornal, já nas bancas, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar.